Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 25 de outubro. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje por manter a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido do Ministério Público para suspender trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que busca agilizar a retirada de conteúdo com desinformação das redes sociais no período eleitoral. O plenário virtual da Corte julga se mantém a decisão individual de Fachin. Entre outros pontos, prevê que o tribunal pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar em até 2 horas links com fake news. Ao menos 23 capitais brasileiras vão disponibilizar transporte público gratuito neste 30 de outubro para facilitar a votação no segundo turno. E a Prefeitura de São Paulo, que havia se posicionado contrária à medida, anunciou a liberação do passe livre de ônibus, acompanhando o parecer favorável do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, confirmaram o serviço Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória. Outras 2 capitais montaram um esquema próprio de gratuidade. Em Rio Branco, a medida deve ser aplicada apenas das viagens de volta e deve ser exigido que o eleitor apresente o comprovante de votação. Dessa forma, os moradores da cidade vão ter que pagar ao menos uma passagem. Já em Natal, a passagem do domingo vai custar R$ 2,00, metade do valor original de R$ 4,00. As capitais decidiram disponibilizar transporte gratuito no próximo domingo, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que facultou as prefeituras a adotar a gratuidade dos ônibus no dia das eleições, de forma a garantir que os eleitores tenham condições de votar. 3 das principais capitais do país decidiram nesta segunda-feira pelo transporte gratuito. A Prefeitura de São Paulo resolveu conceder passe livre nos ônibus municipais. A cidade tem o maior número de eleitores do país. Passam de 9.300.000 eleitores. A gratuidade vai funcionar das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. O custo estimado da operação pela Prefeitura é de R$ 7 milhões para o transporte de 3 milhões de pessoas. Vão ser disponibilizados 2.000 coletivos a mais em relação aos domingos normais. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso nem detido, a não ser em casos de flagrante. A regra vale até 48 horas após o segundo turno das eleições. O Senado Federal tem até hoje para votar a medida provisória que lidera a compra de vacinas contra a Covid-19 à rede privada. A medida provisória revoga a obrigatoriedade de destinar imunizantes para o setor público. A medida provisória que permite às empresas particulares comprarem e venderem vacinas anti-Covid vence nesta terça. A matéria dispensa a obrigação do setor privado de doar parte das doses compradas para o Sistema Único de Saúde, como previa a lei aprovada durante a pandemia. Pela legislação, a rede privada não poderia cobrar para aplicar as vacinas, além de ter que destinar metade do estoque para o SUS. Mas, como o governo federal já adquiriu todas as doses necessárias para garantir o calendário de imunização contra a Covid deste ano, a MP revoga a obrigatoriedade de destinar as vacinas para o setor público. Além dos contratos já assinados para 2022, existem ainda cerca de 70 milhões de doses de vacinas anti-Covid em estoque. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o estoque para imunizar todo o público-alvo está garantido. O Ministério da Saúde espera entregar em 2022 mais 354 milhões de doses para a vacinação oficial. Além de liberar a compra das vacinas para aplicação particular, a medida também autoriza estados, Distrito Federal e municípios a comprarem vacinas para imunizar a população local. Caso a matéria não seja votada pelos senadores, a regra atual permanece.
O receio dos parlamentares é que, sem a colaboração da rede privada, haja maior dificuldade do Brasil em garantir a continuidade da imunização contra a Covid. Caso a matéria não seja votada pelos senadores, a regra atual permanece. Nos destaques internacionais, o primeiro-ministro eleito do Reino Unido, Rishi Sunak, tomou posse oficialmente do cargo nesta terça-feira, após o encontro com o rei Charles III no Palácio de Buckingham. O conservador é o terceiro no cargo este ano, após a renúncia de Boris Johnson e de Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder. Após o encontro com o monarca, Sunak falou aos jornalistas e prometeu corrigir os erros dos antecessores, admitindo que terá que tomar decisões difíceis. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. Quero prestar homenagem à minha antecessora, Liz Truss. Ela não estava errada em querer melhorar o crescimento deste país. É um objetivo nobre e eu admirava sua forma implacável de criar mudanças, mas alguns erros foram cometidos. But some mistakes were made. Este ex-banqueiro bilionário de 42 anos, neto de imigrantes indianos, chega ao poder em um momento muito difícil. O Reino Unido enfrenta uma crise econômica e social agravada pelos planos ultraliberais de Truss. Mais cedo, a ex-premier se pronunciou ao deixar a sede do governo britânico. It has been a huge honor to be Prime Minister. Foi uma grande honra ser primeira-ministra deste grande país, em particular liderar a nação de luto pela morte de Sua Majestade a Rainha após 70 anos de serviço e acolhendo a ascensão de Sua Majestade o Rei Charles III. King Charles III. Sunak foi nomeado na segunda-feira como novo líder do Partido Conservador. Após ser convidado para formar um novo governo, ele se torna o primeiro chefe de governo britânico a emergir de uma minoria étnica e o mais jovem em mais de 200 anos. Um tribunal russo decidiu hoje manter a pena para a jogadora de basquete americano Brittney Griner. A atleta foi condenada a 9 anos de prisão por tráfico de drogas. O tribunal optou por não alterar a decisão emitida em agosto contra a atleta, mas os dias que Griner passou detida desde sua prisão em fevereiro contarão como 1 dia e meio de pena cumprida. Espero realmente que o tribunal ajuste esta sentença, porque tem sido muito estressante e traumatizante para o meu estado mental e psicológico ficar longe da minha família e não estou podendo me comunicar. Griner, de 32 anos, afirmou que não entende a gravidade de sua pena e afirmou que outras pessoas são condenadas a menos tempo do que ela por delitos mais graves. O governo dos Estados Unidos classifica o processo como uma farsa e pediu a libertação imediata da atleta. Ela reconheceu que carregava a substância, mas alegou que usava o produto como medicamento nos Estados Unidos de forma legal. O emir do Catar denunciou hoje uma campanha sem precedentes de críticas ao país desde sua nomeação como sede da Copa do Mundo de Futebol. O evento começa em menos de um mês. Uma campanha sem precedentes de críticas contra o Catar. A FIFA concedeu a Copa do Mundo ao Catar após um controverso processo de seleção em 2010. Desde então, o país do Golfo tem enfrentado inúmeras críticas pelo tratamento dos trabalhadores migrantes e pela situação dos direitos das mulheres. Esta semana, o governo reagiu com indignação a um relatório da ONG Human Rights Watch, que acusou a polícia de deter arbitrariamente e abusar de membros da comunidade antes da Copa do Mundo. Espera-se que o torneio de 29 dias atraia mais de 1 milhão de torcedores estrangeiros para esta pequena península rica em gás, com menos de 3 milhões de habitantes. O emir afirmou que será um grande teste para um país do tamanho do Catar, que, disse, impressiona o mundo inteiro com o que já conquistou. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 17 horas com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.